Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos começar aqui com os nossos tradicionais recados. Já temos as nossas palestras marcadas para o mês de julho. Na última semana, a gente sempre faz as palestras nos últimos trabalhos. Então, no dia 25/7, quinta-feira, às 20h15, o tema será Gratidão com Silvia Regina de Lúcia. Na terça, às 20h15, dia 30/7, a Revista Espírita como Laboratório de Construção da Doutrina Espírita, com Chaline Fante. No dia 31/7, 14 às 14 horas, o tema será Esperança, com Tânia Fernandes. Também teremos agora, este sábado, dia 13, a festa julina, aqui no nosso centro. Começa às 12 horas e acaba às 16. Às 15 horas, nós teremos, no final da festa julina, às 15 horas, teremos a palestra Mundo Corpóreo, Mundo Espiritual e o intercâmbio entre os dois, com Ezequiel Mota. Então, teremos a festa julina e depois a palestra. Também já estamos com o curso básico de Espiritismo, já abrimos as inscrições aí na secretaria. O curso básico de Espiritismo será presencial este ano. Ele será todos os sábados, das 10 às 12 horas. O início está previsto para o dia 3 de agosto. As inscrições aqui na secretaria ou no nosso e-mail, seacsaopaulo@gmail.com, ou mandando mensagem na nossa página do Facebook e Instagram. O curso ele é feito com base no livro ESD, que é o Esquema Sistemático da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Também temos nossa campanha de quadradinhos. E olha, quadradinhos de lã, 20 por 20. Esses quadradinhos aqui a gente junta, eles formam um cobertor, uma mantinha para as crianças. Então, quem tem habilidade para tricotar, traga os quadradinhos. Quem não tem, como eu, doa lã. Porque nós temos nossas tricoteiras aí. Também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros de espíritas novos e seminovos. Roupas a gente pede que elas estejam em bom estado e limpas, porque nós não temos estrutura para lavar. E para doações em dinheiro, tem o nosso Pix ali, pode doar qualquer quantidade para manter a nossa casa e para ajudar as instituições que nós colaboramos. Também estamos fazendo uma campanha de arrecadação de tampas e lacres de plástico. Aquelas garrafinhas de garrafa, de tampa de requeijão, lacres de latas de alumínio, blister, aquelas embalagens internas de remédio que chama blister. Eu nunca soube que chamava blister. Embalagem interna de remédios. Notas fiscais também sem CPF para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Também temos nosso atendimento fraterno. Basta agendar com antecedência, que faremos o atendimento aqui meia hora antes do trabalho, ou podemos fazer online. Quem tem dificuldade, não gosta de falar pessoalmente, está um pouco inseguro, pode agendar que a gente faz online também. Temos nossa biblioteca com livros novos e seminovos, também aceitamos doações de livros. E, não menos importante, antes de falar disso, eu vou falar disso aqui. Estamos agora iniciando a nossa campanha de inverno de 2024. Vamos aquecer nossos irmãos mais necessitados com arrecadação para aquisição de cobertores. Cada cobertor custa R$30. Então doe a quantia que puder, que nós vamos só mencionar que é para doação dos cobertores, tá? Que a gente separa o dinheiro certinho, que é doação para casa, que é doação para cobertor, que é para assistência social. Esse é uma campanha do cobertor. Então, conforme a gente vai juntando R$30, vai comprando os cobertores e leva para doações. Elas vão ser destinadas ao Centro Espírita Seara de Jesus, que é localizado no bairro Bela Vista, em Osasco. Então, está fazendo essa campanha junto com esse Centro Espírita aqui. Campanha de cobertor. O inverno esse ano ele não está tão rigoroso, mas quem mora na rua precisa se aquecer, né? E, não menos importante, que a gente fala aqui todos os trabalhos, o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, para quem não conhece, a gente separa um dia da semana na sua casa, com um copinho de água, faz uma oração, tem todo o passo a passo ali na secretaria. Lá em casa a gente faz sempre aos domingos à noite,
que é um dia que a gente está sempre em casa. Então só escolhe um dia fixo da semana e faz lá a oração na sua casa. Ali na frente, na secretaria, tem o passo a passo. Dito isso, podemos começar. Vamos. Então, nesse momento, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos nos conectando com o plano espiritual. Vamos deixando nossas preocupações de lado. Vamos serenando nossos corações. Vamos nos acalmando, nos acomodando. Vamos sentindo essa energia que estamos recebendo neste momento. Vamos elevando nossos pensamentos. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui esta noite para mais esse trabalho. Que possamos receber os ensinamentos que serão passados esta noite. E assim, mais calmos, mais serenos, vamos iniciando o nosso trabalho de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje a Doris vai fazer o Evangelho da gente. Boa noite aos presentes, um beijo para cada um. E para o pessoal de casa, um beijo tão grande quanto os que receberão aqui. Hoje, vocês lembram que eu sempre recorro a este livro, Conforto Espiritual, da Vera Lúcia Marizek de Carvalho, que escrevia para o Diário de São Paulo, já nem tem mais o Diário de São Paulo, e os leitores mandavam perguntas diversas, talismã, como é que é? Cadê? A profissão, reencarnação, paixão, obsessão, suicídio. E aqui, lá vou eu fazer sobre tatuagem. Tatuagem está muito na moda. Quando eu era pequena, meus pais não gostavam de tatuagem. E aquilo ficou na minha cabeça, eu não tenho coragem até hoje. Se bem que tem uns desenhos tão lindos. O outro dia eu vi uma senhora de costas. Eu fiquei assim, encantada, uma arte maravilhosa. Eu falei para ela, você tem que se olhar todo dia de costas para o espelho. Mas era muito lindo, muito colorido, uma poesia. Acontece que a tatuagem, ela é na pele. A pele é do nosso corpo físico. Nosso corpo físico denso, né? Uma matéria mais densa. E, no caso, a gente precisaria saber bastante, ou por
passando o que é o perispírito. Isso daqui dá não só um evangelho, mas 2, 3 horas falando de perispírito, porque tudo vai caminhando e se unindo. E na doutrina espírita, né, que foi toda colocada pelos espíritos, e Kardec, de vários médiuns do mundo inteiro, juntou e colocou ali, né, tão bonito, tão, com tantas informações. Bom, então aqui é o seguinte, eu vou falar para vocês aonde está bem explicado no Livro dos Espíritos, está aqui, o Livro dos Espíritos nas perguntas 93, 94, 94A e 95, fala bastante sobre o perispírito, por que Kardec chegou a essa conclusão com as perguntas que ele fazia para os espíritos, né, da equipe do Espírito de Verdade. Para mim é Jesus, só pode ser Jesus, é muita sabedoria. Então aqui é o seguinte, é um rapaz que fez a pergunta, ele é de São Paulo, capital. Tem as iniciais MA. A pergunta: estudo muito a doutrina espírita, já li diversos livros que a senhora psicografou, porém tenho ainda muitas dúvidas, e uma delas é a respeito da tatuagem. Quando desencarnamos, a tatuagem causará algum prejuízo ao meu perispírito? Em futura reencarnação, podemos nascer com algum problema de pele por causa da tatuagem? Então vamos ver, a Vera Lúcia Marizete de Carvalho, ela é autora de muitos livros. A minha filha sabia mais do que eu quando ela começou no espiritismo. Ela já era espírita, para mim ela já veio feita, já veio pronta. E ela lia muita coisa, porque a Vera Lúcia escreveu muitos livros do Antônio Carlos. Antônio Carlos ia ditando e ela ia escrevendo, muito lindos mesmo. Tanto é que aqui ela recomenda que se leia o livro A Mansão da Pedra Torta, que provavelmente a Ana tem, porque ela tem a coleção inteira do Antônio Carlos. E leu tudo, hein? Peraí, leu tudo. Esse é o importante de a gente ter livros. E ela recomenda, porque ali um garoto trouxe bem marcadas em seu corpo físico consequências de suas atitudes do passado. Aí vamos ver como é que ela responde. Então ela vai responder a primeira parte da pergunta, que ele estuda e que já leu os livros dela. É isso mesmo, prezado leitor. Continue estudando a doutrina espírita. Por intermédio dos seus ensinamentos, é que temos uma compreensão maior sobre a vida que é única. E vivemos em estágios, aqui no planeta, com os corpos encarnados, e na espiritualidade, na erraticidade, que é outra dimensão, né? Por enquanto, né? Porque tem muita coisa para se aprender e para evoluir. Vamos lá. E aí ela continua. Não há razão para preocupar-se com essa tatuagem. Você tatuou o corpo físico. Marcamos negativamente o nosso espírito com os nossos atos e pensamentos. E
e não com a tatuagem, é lógico. Boas ações nos harmonizam, provocando reações de alegria. Tudo que é harmônico é bonito, radiante e sadio. Atitudes maldosas nos fazem mal, nos desarmonizam, né? E causam doenças e desequilíbrios espirituais. Então, na doutrina espírita é que a gente encontra o porquê que devemos estar sempre nas atitudes boas para nos harmonizar. É o que Jesus sempre falou, né? E está faltando hoje em dia muita amorosidade no tratamento com as pessoas. É gostoso abraçar, não na época que passou aí do Covid, peraí. Agora que está tudo normal, é gostoso abraçar, falar algumas palavrinhas gostosas para que a gente se afine e se achegue. Bom, então vamos lá. São nossas atitudes diante da vida e do próximo que marcam o nosso espírito e, consequentemente, o nosso destino. Destino até o infinito. Nós somos eternos, né? E vamos caminhando, nos aperfeiçoando, principalmente na moral cristã. A moral cristã nos leva ao amor, aqui na Terra, aos nossos píncaros de felicidades. Vocês já viram, eu me lembro da Madre Teresa abraçando aqueles doentes, caindo as pelezinhas, as carninhas, e ela abraçava e nunca pegou nada. É impressionante. Então, a vida terrena deve servir ao aperfeiçoamento moral cristão que alcançamos graças ao nosso corpo físico, que enfrenta as necessidades deste mundo, onde nós estamos agora, caminhando e conhecendo. E nada como Jesus, que nos ensinou e nos deixou com todo amor e carinho os exemplos dele próprio. E nesta vida presente, nós devemos procurar vencer o egoísmo com todas as leituras, principalmente o livro, não a Bíblia toda, não precisa ler a Bíblia inteira. Pode ler, é gostoso, tem muitas coisas boas, é gostoso mesmo. Mas, principalmente, todos os evangelistas que fizeram tudo que Jesus nos ensinou. Não foi Jesus que chegou lá e escreveu, não. Jesus nos indicou. Tanto é que muitos evangelistas escreveram as mesmas coisas em vários livros. Bom, então, o que aconteceu? Quando Jesus estava entre nós, explicou esse amor, sobre o qual devemos edificar a nossa vida, buscando nossa felicidade e realização espiritual. A caminhada é grande, né? Então, ela fala o seguinte: depois da morte do nosso corpo físico, retornamos ao mundo dos espíritos. Nosso corpo físico vai ficar aqui, da onde ele veio, né? Essa energia mais densa. E nós comemos e nos alimentamos de energia. E lá vamos nós para o espírito, o plano espiritual, sem toda essa carapaça, mais leves e compreensíveis, os que merecem, porque os que não merecem um dia também vão chegar ali no nosso destino maravilhoso, que
Jesus nos ensina e muita coisa vamos para lá. Então vamos agora falar sobre o que está acontecendo com a tatuagem. Isso é uma abertura. O perispírito, ele fala em perispírito, e se vê que ele estuda mesmo, né? Porque perispírito, na doutrina espírita, que os nossos queridos, até hoje, né, vêm nos médiuns ensinar, vêm nas psicografias imensas. O nosso perispírito nada mais é, venham passando, o corpo do espírito. Porque senão, nós ainda que estamos nesse estágio de evolução, como é que nós iríamos lá no plano espiritual nos enxergarmos, nos vermos com os olhos espirituais, é lógico. Com os olhos da terra, videntes, veem espíritos que se materializam até. É muito vasta, muito interessante estudar o espiritismo. Quanto mais você estuda, mais a gente quer saber. E no plano espiritual, sem esta ferramenta boa que nós somos, nós temos, isso é uma ferramenta que ajuda muito, né? Porque primeiro, aqui, vou falar daqui, do nosso estágio evolutivo. Nós alcançamos esse corpo, essa pele, essas veias. Quando a gente fica velhinha, dá bem para ver. Olha, às vezes até pulsa e eu vejo tum, tum. Olha que coisa boa! Oh, então, quando a gente está neste estágio evolutivo, ainda o corpo é muito animal. Tanto é que um cachorrinho, um gatinho, as aves têm fígado, coração, perninhas para andar, patinhas. Então, todos nós que ainda estamos fisicamente como animaizinhos, tanto é que o homem é um animal, é um homem, porque alcançou um estágio bom com uma consciência. A gente deixou muitas vezes de ter só o que o animal sabe por si, para nós sabermos, com a nossa consciência, com a nossa inteligência, nós podemos entender o que é bom, o mal, que existe Deus, e a coisa vai crescendo. Porque em cada lugar do mundo, do universo, Jesus falou. E a gente entendeu, porque o bonito da doutrina espírita, baseada muita coisa em Jesus, há muitos lugares na casa do meu pai, e todos os lugares são extremamente habitados. Cada corpo vai no lugar que precisa, cada corpo espiritual, com o perispírito. Então vejamos, o perispírito é o corpo do espírito. Se nós tatuarmos, se nós nos queimarmos, que ficam aquelas marcas horrorosas, o espírito não vai ter isto, a menos que na programação encarnatória a gente mesmo pode até escolher. Olha, eu joguei um balde de óleo fervendo naquela pessoa e agora me arrependo tanto, então eu quero vir com um problema, cada um com o seu problema. Eu quero vir com um problema que me ajude a deixar desse tipo de maldade que eu fiz. Pode ser isso, pode. Então vem com marcas. Eu tenho uma mancha aqui enorme. Ela era assim, a minha mãe falou, quando eu nasci, desse tamanho. Ela ficou com vontade de café, estava em jejum. Naquele tempo era um negócio, põe a mão aqui, se ficar com mão de... Tem um político, né? Bem
assentada aqui a marca do vinho, do morango, né? E a minha mãe falou, ixi, eu vou pôr a mão aqui. Depois veio uma manchinha assim, fui crescendo, crescendo, ela ficou assim. Quando eu estava na praia, ela fica entre o glúteo e a coxa. Eu nem sei se é desse ou desse, nem me lembro. Se me olhar para trás, como eu falei aquela senhora. Eu fui crescendo, e ali, na adolescência, era tudo bonitinho aqui, né? Redondinho, a minha mancha ficou assim, desse tamanho. Cor de café com leite, a pele esticou. Ficou assim, e entre o maiô, eu usava maiô, entre o maiô e o glúteo e a coxa, ela aparecia pela metade. E valeu paqueras muito boas, por sinal. A menina da mancha, olha a menina da mancha, foi interessante isso. Mas isso veio de nascença. Logicamente, se você desenhou um corpo inteiro, um rosto inteiro, com essas... evoluiu demais a tatuagem, né? As cores, o material. Então, no caso, o importante é a pessoa decidir isto e saber que depois não tem como retirar, porque é outra plástica, operação plástica é outra incisão, que fica entre a pele e a derme. E aí é pior tirar, porque aí fica mancha, é difícil achar um cirurgião plástico que tire tudo. Então, ela recomenda que se escolha coisas boas, que se escolha tatuador bom. Isso é importante, para que na nossa saúde não haja problemas, porque o pessoal por aí não tem que não tem muita higiene dos tatuadores e não tem nem arte, desenham umas coisas esquisitas e a pessoa tem que tirar. Então, ó, faz assim, coisinhas bonitas, gostosas de ver, de olhar, e o perispírito está lá. Vai ficar memorizando coisas boas, coisas importantes que você fez. Errou, melhorou, não erro mais. Tenha a paciência de saber de si. Alguém quer mais alguma coisinha? Tá certo? Tem? Não? Não? Bom, então vamos agradecendo aqui. Se quiserem comprar, o livro é muito bom, muito... são lei de ação e reação. É muito fácil de ler, é muito bom. Ele tem o 1 e o 2. E estudando sempre o livro dos Espíritos, nós vamos achar essas... uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Por quê? Porque estamos estudando os Espíritos. E os Espíritos nos revelam coisas já existentes, desde que Deus falou, estou criando a Via Láctea. Aqui nessa pontinha, estou criando um Sol que vai ter vários planetinhas. Vai ser bem bonito a Terra, pequenininha ali, mas bem importante, azul, maravilhosa. E Jesus, desde esse começo, já foi o nosso querido patrono. Acompanhou desde que o Sol desprendeu um pouco de matéria, de luz, e foi formando o nosso querido planeta com os nossos
irmãozinhos, né? E o sol aqui iluminando. E Jesus acompanha tudo isso, ele está aqui até hoje. E vamos em frente, fazendo o melhor possível. Não é a pele, não é nada. Ah, e a minha mancha agora, eu até quero esconder quando eu vou na praia. Porque ela desceu por causa da gravidade, gente. Dá até vergonha agora. Então, eu tenho que puxar a saída de banho, escolher uma bem longa. Isso é na minha pele. E gozado, né? Minha mãe, naquele tempo, estava tão inflamado isso daí, que ela teve essa ideia para mim. Mãe é mãe. Então, Jesus nos abençoa, nosso querido governador, Deus que nos criou, é um pensamento dele e não para de criar. Deus, eu sou eternamente grata a Jesus, a Deus e a Maria de Nazaré, que nos aquece, nos acolhe. E sempre fala assim, isso daqui é do Chico Xavier. Se não for, eu não sei se é. Bom, neste viver de quedas e escaladas, eu tenho sonhos e jamais me iludo. E agora? Se faça rico sendo pobre. Como é que é? Fala o A que quem se faça rico. A quem se faça rico. Quem se faça. A quem se faça rico. Sendo pobre. Rico sem ter nada. A quem se faça pobrinho, tendo tudo. Aqui, no coração, na cabeça e no espírito. Gente, obrigada por tudo. Muito obrigada. Depois, se alguém quiser ver, tá aqui. Alguém presente. Tá, muito obrigada. Então vamos seguindo agora com o nosso trabalho, vamos iniciando as nossas orações. Vamos agora fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus. Nós vamos nos concentrando, aguardando se vamos receber alguma mensagem nessa noite. Amigos presentes, os nossos queridos espíritos que ficam sempre ao nosso lado, um respeito maravilhoso.
maravilhoso por cada um. Tanto é que se a gente que é encarnada ou desencarnada aqui na superfície, aqui no chão batido da terra, se vocês, até eu, qualquer um de nós, nos desviarmos, nos colocarmos nas maldades, no egoísmo, no orgulho, eles vão ao teu encontro. Vem o teu mentor, teu anjo, os espíritos todos que estão aqui para nos salvar, nos olhar, nos tirar da maldade. Eles te dão conselhos. Todos os humanos são médiuns. Basta aprimorar o sentimento, o ouvido. E tem o ouvido de quem quer ouvir, como falou Jesus. E tem o ouvido que nem quer ouvir. Está tão bom, não vou me cuidar, não quero saber de mais nada. Estou cada vez pior, doente. Sabe o que acontece? Os bons espíritos respeitam. E outro dia, eu e minhas amigas no plano espiritual, passando por um lugar onde havia um senhor deitado na rua, que não queria mais nada. E nós fomos lá para socorrê-lo e pedir para que ele ficasse melhor. Mas sabe o que houve? Ele estava envolvido e eles chegaram correndo, uns espíritos ignorantes, uns espíritos não bons. E ele deu ouvido a eles. Nós tivemos que nos afastar. E assim é o respeito. E é o respeito que os encarnados, para os encarnados, têm que ter. Ninguém muda ninguém. Quando eu era freira, numa das minhas encarnações, eu só fazia caridade, orando, rezando, terço. Mas depois eu aprendi que não é só assim isso que é importante. O importante é pôr a mão na massa. E agora que eu posso auxiliar os outros com o meu corpo espiritual, ele até brilha. Com o meu corpo espiritual, eu ando pelas ruas. Eu vim para cá, para a terra que eu amo tanto. Porque aqui eu posso cantar. E vocês me conhecem e sabem como eu canto. Viver feliz é aprender a ser aprendiz. Boa noite a todos. E assim vamos seguindo agora, fazendo as nossas vibrações. Vibrar é adorar os nossos melhores sentimentos e levar a todos os irmãos que serão citados nossas melhores energias, muito amor, esperança e fé. Vamos iniciando as nossas vibrações.
Nesse momento, pedimos ao mentor espiritual do nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes, e suas legiões de colaboradores, que possam enviar durante as vibrações um passe à distância a todos os frequentadores virtuais desse nosso trabalho, que através desse passe eles possam receber as energias benéficas e restauradoras para os seus corpos físicos e espirituais. E já harmonizados e fortalecidos com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar aos que forem citados os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Peçamos a Deus que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis por toda a guerra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de uma parte, que também floresça a fraternidade, a superação dos medos e sofrimentos, fechando todas as feridas. Vibremos para que haja paz na terra. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando-o todo iluminado, e que essa luz seja forte o suficiente para iluminar todo o nosso povo com muita saúde, amor e paz. Vibramos para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração desse nosso planeta. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas que se encontram recolhidas em orfanatos. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos e inclusive os desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos que ora estão reencarnando nesse planeta sejam recebidos com muito carinho e muito amor. Vibremos para que todas as casas assistenciais, ajudadas por nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos para que a água que nós já separamos seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais, que sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, de encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessita, sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos a Deus nesse momento bênçãos de paz, de amor, de cura e de alívio para todos nós, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, a todos aqueles que queremos bem e também aos que não queremos bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora, ainda com os pensamentos elevados a Deus Jesus, vamos fazer a oração ao Dr. Bezerra de Menezes, o mentor do nosso trabalho. Bezerra de Menezes, a oração para esse doutor dos pobres. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe
sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim chegamos ao final do nosso trabalho. Quero agradecer a presença de todos, o pessoal que está em casa também. Vamos encerrando agora. Vocês estão indo pela primeira vez na casa, é só aguardar um pouquinho, a gente vai aplicar os passos, depois toma água aqui, purificada, usar o segundo passo e retorna, tá bom? É isso, gente. Então vamos encerrando o nosso encontro de hoje, mais uma vez agradecidos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, recebendo os conhecimentos. Vamos pedindo a Deus para que possamos seguir em segurança para os nossos lares, que possamos ser multiplicadores desses conhecimentos adquiridos, que possamos levar ao nosso próximo sempre amor, fé, esperança, compreensão, e que possamos seguir o nosso caminho, uma nossa evolução. E vamos encerrando o nosso encontro de hoje, pedindo a Deus que nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e a sabedoria para percebermos a diferença. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A Jesus. Boa noite.